E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal da MTED e hoje vamos continuar falando da coletiva de imprensa da Anfávia. Já mostramos em programas anteriores uma possível Rota 2050, enfim, através de uma pergunta que eu fiz sobre um direcionamento, sobre se o Brasil vai ter um plano de eletrificação do transporte, o que a Anfávia pode fazer para ajudar isso aí? Então, Luiz Carlos Moraes falou o que a Anfávia pode fazer. Eles vão sim se debruçar sobre o assunto e vão elaborar um documento que possa nortear esse futuro aqui no Brasil através de talvez uma nova rota 2030, 40, 50, enfim, não sabemos, mas isso deve ser feito nos próximos meses. Mostramos em outro vídeo também os dados de mercado, números de produção, de vendas, caminhões, ônibus, o que está indo bem, o que não está, e foi bastante importante. Agora a gente tem uma análise bastante concisa e nebulosa do que está acontecendo aqui no Brasil. Ou seja, tem os graves problemas sendo ocasionados pela pandemia, problemas de falta de insumos na cadeia de suprimentos, alta dos impostos, tem uma série de coisas acontecendo e eles trazem uma análise sobre isso, uma opinião da indústria de veículos comerciais e que a gente vai conhecer a partir de agora. E também eles falam qual é a contribuição que eles podem dar, né? Não é verdade? Além de só analisar, reclamar de carga tributária, qual é a contribuição que a indústria pode dar? O Luiz Carlos Moraes falou nessa apresentação. Confira agora. E aí nós separamos em três blocos, vamos dizer assim. Tá? A crise conjuntural, que é a questão de falta de insumos, a questão da logística, a ruptura da logística, a questão do aumento dos insumos, etc., que complicam, é um fator adicional a uma situação estrutural que a gente tem falado do custo Brasil, da falta de competitividade do país, que é o segundo bloco, e agora também falar um pouco sobre a crise sanitária, essa crise sanitária que todos nós estamos acompanhando no país. Então, a gente queria separar em três dimensões. Então, crise conjuntural, que complica, adiciona mais complexidade a um problema estrutural que nós temos no país, e agora com a crise sanitária. Então, indo para o próximo slide, eu queria fazer alguns comentários. É um gráfico conceitual sobre a ruptura na logística na cadeia produtiva global. Então, alguns entendem, estão colocando a indústria automobilística não está entregando, não está produzindo, tem dificuldades. Vou explicar um pouquinho numa visão mais global do tema, né? Só para lembrar, fazer um retrocesso um pouquinho, na primeira fase da Covid, o ano passado, nós tivemos, no mundo e no Brasil, não foi diferente, o fechamento. Então, na Europa, começou em janeiro, a China um pouco antes, depois já na Europa, Itália, Espanha, Alemanha, etc., fechamentos, né, de cidades, de comércio, restaurantes, em vários países. No Brasil, basicamente a partir de março, né? E aqui, como vocês acompanharam, nós tivemos a parada, né, de produção. As montadoras, por exemplo, decidiram de forma espontânea, por conta da preocupação da saúde, fechar a sua produção. Algumas pararam por semanas, outras por 2 meses, teve montador que parou por 3 meses, etc. Isso teve impacto, né? As concessionárias fechadas, Detrans fechados, né? Isso teve impacto na cadeia de fornecedores. Nós temos uma cadeia muito longa, como vocês sabem, então toda a cadeia de fornecedores foi impactada. A importação, né? A gente tem muito fluxo, né? Nós somos participantes de uma cadeia global, trazemos material da China, da Europa, dos Estados Unidos, então interrompeu o fluxo, né, de importação, de exportação, etc. Isso foi no Brasil e foi em diversos lugares do mundo também. E como todo mundo acompanhou, e de forma correta, os governos decidiram reativar as suas economias, né, fazendo injeção de recursos, né. Cada país usou um mecanismo de injeção. Eu
usando um desfibrilador, né, para a retomada da economia. No Brasil, nós tivemos também uma injeção de mais de 500 bilhões de reais. Vocês lembram do abono emergencial, apoio às pequenas e médias empresas, a suspensão dos contratos de trabalho através da medida provisória 36, uma redução da jornada, de salário também, em alguns casos. Isso injetou dinheiro na economia, o que foi correto. Sem dúvida, isso foi muito correto, porque atenuou a queda do PIB. Essa semana saiu o PIB, né, 4% de queda, que antes dessas decisões, no caso do Brasil, a estimativa era que o PIB poderia cair em 8%, 9%, alguns até falavam em 10% e tal, e isso injetou dinheiro na economia, e alguns setores começaram a retomada, né? Esses abonos emergenciais trouxeram reativou alguns setores, né? O cimento começou a fazer mais, material de construção para pequenas reformas, estimulou a economia, né? Algumas cidades, o comércio reativou, etc. Só que isso trouxe, no Brasil e no mundo, uma desestruturação, um desbalanceamento da cadeia produtiva. Alguns setores sofrem mais com a falta de produtos, porque nós temos uma cadeia muito longa, né? Então, por isso que no nosso slide a gente mostra que essa falta de insumos é como se tivesse, como se fala, a pandemia trouxe uma crise na oferta de produtos, porque nem todo mundo voltou na mesma velocidade, e isso deu esse descompasso que nós estamos enfrentando. O setor automobilístico, ele é mais impactado que outros setores, porque ele está dentro de uma cadeia global. As empresas que estão aqui no Brasil trazem materiais da Europa, trazem materiais da Ásia, trazem materiais dos Estados Unidos. Então, você tem essa dificuldade, essa dificuldade de organizar a logística. Por isso você percebe a falta de insumos. Você também tem atrasos, né, de navios, a frequência de navios mudou no mundo, né? Além disso, a indústria farmacêutica no mundo puxou a questão de transporte aéreo também. Então, outros setores ocuparam esse espaço. Então, a gente também tem falta de containers, a gente tem observado falta de containers, né? Porque o navio está num lugar, o container está no outro. Lockdowns que ainda continuam acontecendo, voos cancelados, a indústria está também usando, né, fretes, né, para poder frete aéreo para trazer peças. A gente viu até casos de empresa buscando peças de helicóptero no aeroporto para não parar a produção. Então, o que nós temos é um desbalanceamento da cadeia produtiva global. A pandemia trouxe um elemento novo, um fenômeno novo, que nós estamos lidando com ele. E aqui merece um destaque o pessoal da logística, a gestão da logística das montadoras tem feito um trabalho brilhante, considerando a situação, tentando mitigar esse problema que nós estamos enfrentando, junto com o pessoal de compras, né? Olhando não só a montadora, mas olhando toda a cadeia, o Tier 1, o Tier 2, o Tier 3. Cada dia é uma surpresa, né? Um problema aqui, um problema lá. Acompanhando a logística internacional, falando com porto, com aeroporto, com transportadora, para poder diminuir ao máximo esse tema. Isso traz para dentro da fábrica uma gestão da produção também que é desafiadora, a flexibilidade que o pessoal de produção tem que fazer, porque você não tem a peça, às vezes você tem que mudar o mix de produção, isso tem transtornos, você muda o mundo da produção todo dia, toda semana. Isso traz um desafio também para os colegas de RH, porque você também tem que adaptar a quantidade de mão de obra de acordo com a capacidade de produção de peças, disponibilidade de peças. Então, também tem um diálogo muito forte do RH com o sindicato para poder fazer a gestão. Ou seja, nós estamos enfrentando um desafio muito grande nesse momento. A gente não vê assim que esse sistema está resolvido, o sistema não está resolvido. Eu queria deixar que esse risco de interrupções continua sendo um risco permanente no nosso setor, até o mundo, né, o mundo da cadeia global de produção, ela se ajustar ao novo patamar e voltar aos poucos a ter um sistema mais equilibrado, né? Eu queria registrar também que esse desafio é para
para aço, para borrachas, para pneus, para plásticos e para diversos materiais. Cada dia é um item, não é o mesmo para todas as montadoras. O que nós da Anfávia temos procurado ajudar as empresas é organizar reuniões. Nós fizemos reuniões com a Associação de Pneus para tentar verificar como a gente pode, juntos, né, a Associação de Pneus, a Associação Montadora, definir quais são as prioridades, quais são os principais gargalos. Nós fizemos isso com a Biplast, o Boris esteve com a gente aqui explicando a situação dele de resinas. No caso de resinas, tem um elemento adicional, né, que é a questão de monopólio da Braskem e algumas outras dificuldades, né? Nós também tivemos já reunião com o Instituto do Aço, vamos ter mais uma reunião essa semana, na tentativa de encontrar, ou ajudar a melhorar a comunicação, né, entre os setores, para a gente poder mitigar esse risco de parada. Lembrando que tem um risco muito mais complicado, mais complexo, que é os semicondutores. Tá? Os semicondutores é um problema global, né? Ele afetou as nossas montadoras lá fora, as nossas matrizes, afeta o Brasil. Vocês mesmo já anunciaram casos de empresas que estão parando a produção dos semicondutores. Os semicondutores acho que é um problema mais complexo, que vai demorar mais tempo para ser resolvido, né? E eu acho que até o final do ano nós vamos ter bastante emoção, vamos dizer assim, na questão da produção. A mensagem que eu deixo para vocês é o empenho da indústria, dos profissionais da logística, de compras, pessoal da produção, o pessoal de recursos humanos para poder fazer a gestão da mão de obra, o esforço na comunicação entre os setores, entre as montadoras e a cadeia de fornecedores e parceiros de logística, no sentido de diminuir o máximo o impacto. Então, eu queria registrar, sim, a dificuldade, é um problema global, não é um problema do setor. O setor está mais impactado por ser um setor com uma cadeia longa e que tem um volume de importação e exportação muito forte, e isso aumenta a complexidade, mas reforçar aqui a qualidade e o esforço das montadoras no Brasil de tentar diminuir o impacto desse problema. Lembrando que esse problema, principalmente nos semicondutores, tende a ser um problema de médio prazo para a solução. A gente não vê no curto prazo uma solução dos semicondutores, e isso pode implicar numa queda de volume de produção e vendas no mundo, não só no Brasil, no mundo, já se fala em quedas por conta do item semicondutores. Como você sabe, os carros estão conectados, as novas tecnologias que estão embarcadas nos veículos exigem muito mais esse tipo de produto, e isso a gente está tentando lidar com essa situação. Então, mudando agora para um outro fator que a gente queria dar alguns esclarecimentos, que é a questão pressão sobre custos. Eu tenho visto aí gente falando, não, o aumento de preços acima da inflação, que inflação nós estamos falando, né? Aqui, nós trouxemos alguns elementos para vocês verem o quanto o setor está direta ou indiretamente afetado. Primeira observação aqui, nenhum dado que aqui está nessa tabela são dados específicos das montadoras, aqui são dados públicos, tá? Vocês vão ver nas notas de rodapé que nós tomamos todo o cuidado de trazer dados públicos, tá? No aço, a gente trouxe aqui aço plano laminado, é um dos exemplos. Aços, nós temos diversos aços, tipos de aço que a gente usa, né? Longos, aços especiais, isso é só um exemplo, quanto que aumentou o preço do aço em dólar, aqui em dólar, tá? Resinas, né? E que é usado em muita coisa dentro do automóvel, nas matérias-primas dos nossos fornecedores também. Um outro dado público é uma fonte do IBGE, pneus também, que é índice de preços ao consumidor também, alumínio, né? Outra coisa, como a gente teve que usar frete aéreo, né? Muitas vezes você vê aí o impacto, isso é global, isso é um índice público, tá? Nesse caso é uma rota que não tem dado público da Rota Brasil, mas nós estamos sendo impactados na mesma dimensão. Só para vocês terem uma ideia, o que significa isso no custo das empresas. Frete marítimo, também, a gente está... Essa desorganização da logística mundial, rota de navios, isso provocou um aumento substancial no frete marítimo das empresas. Container,
também é outro problema, né? E, além disso, como muitos desses insumos são precificados em dólar, adicionalmente, a gente tem um impacto do câmbio. A gente está usando aqui de 4, que era o início do ano de 2020, nós chegamos a ter, dia 26 de fevereiro, 5,6. Então, isto é para explicar, para dar transparência para vocês, como a pandemia, além da desorganização, a ruptura na logística, ela trouxe uma desorganização nos preços relativos da economia. A questão das commodities está aumentando substancialmente, tem um lado bom para o agronegócio, que a soja está bom, o milho está com preço bom, ajuda o setor agronegócio, mas, por outro lado, traz impactos relevantes no sentido da pressão dos custos, né? Então, a gente tem esse desafio, que nós estamos enfrentando. Isso traz uma pressão sobre custos, né? E parte disso, em algum momento, tem que ser repassado para o consumidor. Eu até me surpreendi, algum jornalista falando que a montadora está aumentando o preço para recuperar margem. Nós estamos aqui tentando administrar a situação e eu estou usando dados públicos, dados oficiais, para vocês terem uma ideia da dimensão do problema, que é uma combinação explosiva, vamos dizer assim, né? Ruptura na logística, dificuldade de falta de insumos, do outro lado, pressão de custos enorme em dólar, mais a variação de dólar, que nós e fornecedores, lembrando que isso também afeta diretamente os nossos fornecedores, e nós estamos tentando fazer a melhor gestão possível, porque a gente tem que fazer vendas, a gente tem que voltar a crescer no volume para poder diminuir a ociosidade. Então, esses são os desafios que nós estamos enfrentando aqui. Então, eu trouxe para vocês duas dimensões da crise conjuntural, que nós classificamos conjuntural, ou seja, a falta de insumos e a pressão enorme sobre custos, que, agravada também com o aumento de impostos, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente também, são as 3 ondas, né? As 3 dificuldades conjunturais que nós estamos enfrentando. Então, agora indo para uma questão estrutural, eu queria trazer para vocês, no próximo slide, uma coisa que a gente tem falado muito para vocês também, que por vários anos, há muito tempo, nós temos o que nós chamamos de carcaças do custo Brasil. Aí tem o Brasil como se fosse um lago, só para ilustrar um pouquinho esse tema. Quando a gente está com o mercado num bom momento, com bastante volume, as carcaças estão lá embaixo, ninguém está vendo, ou pelo menos você não sente tanto o impacto daquele custo no estrutura de produção do país, né? Quando o PIB estava crescendo em 17, 18, 19, quando nós falamos 19, nós já falávamos das carcaças, nós já falávamos do custo Brasil, que nós precisávamos melhorar a competitividade do país, mas a gente estava num momento de crescimento, mas a gente defendia, a Anfávia defendia a questão de atacar o custo Brasil, porque isso é fundamental para o futuro da indústria de transformação no Brasil. Isso é fundamental para o país, isso é fundamental para o crescimento do PIB do país, isso é fundamental para que a indústria possa exportar mais e ter mais volumes, né? E aí, quando o mercado começa a dar sinais de queda, né, aí você já começa a ver sombras, já começa a aparecer aqueles esqueletos, aquelas carcaças no fundo. E quando vem uma crise do tamanho da pandemia, fica muito evidente os diversos problemas estruturais que nós temos no Brasil. Então, no próximo slide, vocês podem ver aquilo que nós falamos várias vezes: segurança jurídica, carga tributária absurda, infraestrutura no Brasil ainda muito deficiente, né? Custos trabalhistas adicionais, dificuldades de financiamento. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, juntando os problemas conjunturais que nós estamos enfrentando, que adicionam, né, trazem mais problemas para um tema que a gente já devia ter resolvido, né? Isso dificulta ainda mais a recuperação. Para exemplificar a questão das carcaças, né, a gente está colocando alguns exemplos aqui, a gente não está colocando todos, porque senão a gente ficaria aqui horas falando sobre os problemas estruturais do Brasil. A gente separou em 4, 5 grandes grupos, né? O manicômio tributário, né? Hoje a carga tributária sobre automóveis, a gente já mostrou, é 44%. Em outros países modernos, a gente fala metade disso, né? A gente tem um custo elevado para poder
fazer nota fiscal, sistemas, administrar a questão da burocracia tributária. Então, a gente gasta 1,2% da receita para fazer papel, para fazer sistemas, para poder gerir essa complexidade tributária. A gente tem resíduos, né, retidos na exportação, que nos dificultam a competitividade de 12%, quando reintegra só devolve 0,1%. Né? A gente tem uma complexidade, além dos impostos, temos 296 taxas, contribuições, etc., que afetam o nosso sistema. A gente tem segurança jurídica, porque isso muda toda hora tem uma norma nova, toda hora a gente tem que gastar muitas horas para poder atender, gerir, administrar essa burocracia. E aí a gente compara com em outros países modernos, né? Aqui no Brasil, 2.500 horas, em outros países é cerca de 230 horas, quer dizer, realmente é um absurdo que a gente enfrenta nesse país. Créditos retidos, a gente já falou várias vezes, né? Estou usando o dado de 2020 só como referência. Ele poderia estar no monopólio tributário, ele poderia estar como insegurança jurídica, ele poderia estar no bloco financiamento, porque por ter esse crédito tributário eu tenho que captar dinheiro para poder fazer a gestão das nossas organizações. Essa é uma coisa inadmissível. Custos trabalhistas, a gente já falou, muito maiores que em países equivalentes, como o México. Contencioso trabalhista no Brasil, apesar da reforma tributária, reforma trabalhista, a gente tem coisas ainda relevantes para serem resolvidas, né? Infraestrutura, vários problemas na infraestrutura. Vocês devem ter acompanhado recentemente a distribuição de soja, a logística de soja ainda enfrentando os problemas seríssimos, né? Em estradas em condições precárias. Na parte de financiamento, a gente fala que precisa crescer nesse país, né? Precisa crescer nesse país. Infelizmente, a turma fala, não, estamos com a taxa de juros mais baixa, 2%, acabou o paraíso dos rentistas, né? Porque a taxa de juros está muito baixa, mas continua sendo um inferno para quem precisa captar dinheiro, precisa tomar dinheiro para fazer investimento. Só para dar uma dimensão, o CDC, você lembra que estava caindo, 19%, chegou a ser quase 18%, voltou a 20%. Você, consumidor, você, jornalista, quando comprar e fizer o financiamento, hoje, na média, o CDC é 20%. Então, eu falo, o paraíso, acabou o paraíso dos rentistas e continua sendo um inferno de quem precisa tomar dinheiro, como em qualquer economia do mundo, tomar dinheiro para fazer investimento, para comprar uma máquina, para fazer um investimento numa fábrica, para comprar um caminhão, para comprar um automóvel, continua sendo um custo enorme, né? Quando a gente tenta exportar, muito pouca disponibilidade de linhas de financiamento, não tem seguro de crédito para exportação, né? O IOF continua carregando, né, o custo das operações financeiras. Voltando para a carga tributária, a gente colocou como custo Brasil, porque se essa carga tributária tivesse um nível mais aceitável, com certeza a gente teria mais volume, a gente teria mais gente podendo comprar esses veículos, a gente diminuiria o custo da ociosidade das nossas empresas, a gente conseguiria ter um volume maior e eficiência maior por conta de mais volumes de compras e poderia ter um ganho de escala substancial. Então, custo Brasil, a gente continua atacando e a gente aqui não está só reclamando, tá? A Anfávia se reúne 15 em 15 dias, a gente já fez mais de 60 sugestões para o Ministério da Economia, algumas sugestões dependem de atos do Poder Executivo, outras sugestões dependem do Congresso, além das reformas estruturais desse país, né? A PEC emergencial, a reforma administrativa, a reforma tributária, enfim, nós temos grandes desafios, né? Então, o que nós estamos tentando dizer para vocês é o seguinte: nós estamos passando por uma pandemia e com dificuldades adicionais por conta das consequências da pandemia nas questões conjunturais, mas ainda carregamos ainda um custo, né? As bolas de ferro estão nos pés das empresas, né? O piano continua estando nas nossas costas e a gente tem uma crise que dificulta ainda mais quando você tem uma situação como essa. Então, agora, para exemplificar, no próximo slide,
até juntando o próximo tema que saiu aí essa semana, do PCD, para mostrar a complexidade e a insegurança jurídica na questão tributária no país, usando como exemplo o PCD, que é um tema que vocês acompanharam, aí nós somos surpreendidos, né? E antes de falar do que modificou, a gente queria mostrar para vocês como era antes da mudança. Então, nós temos 3 regras, vamos dizer assim. Nós temos uma regra para IPI, uma para ICMS, uma para IPVA. Então, começando pelo IPI, governo federal, não havia limite, né? Então, qualquer valor de veículo poderia ser usado para a compra de um veículo PCD, e você podia trocar o carro a cada 2 anos, né? No ICMS, a gente tinha também trabalhado muito em buscar alterar esse valor, pedir o reajuste desse valor, e ele é 70 mil, é a limitação de 70 mil, e podia trocar de 2 em 2 anos. E no caso do IPVA, desde que fosse um carro automático, convencional, qualquer cliente podia se habilitar a ter o benefício do IPVA. Então, essas eram as regras antes, né? Essa semana, e a gente vai juntar o que mudou no nível federal e o que já tinha mudado recentemente no nível estadual e no caso do IPVA, o que mudou e qual o impacto disso. Então, agora, o governo federal criou duas modificações básicas. Criou um limite de 70 mil, seguindo a regra do ICMS, e adicionou uma complexidade, uma coisa ruim também, que é só a cada 4 anos que o cidadão que precisa desse benefício pode trocar, usufruir do benefício do PCD, então a cada 4 anos, quando eram 2 anos. Essa regra foi adotada também de 4 anos, a partir de julho do ano passado, pelos estados, né? E no caso de São Paulo, só para usar o exemplo, o direito ao benefício é só para carro adaptado e customizado. Isso foi a partir de 2021. Ou seja, o motorista com PCD com carro adaptado ou que precise de um condutor. A nossa visão da Anfávia, e nós trabalhamos nisso, até está observado ali embaixo, né? A Anfávia, a Abramédica, a Associação de Médicos, junto com a Pridef, com a FenaBrave, nós procuramos ajustar e definir critérios mais restritivos, mais restritos, né? Ou seja, não é todo mundo que teria. Então, nós, através de apoiando essas organizações, definimos ou sugerimos, né, que só fosse adotado o benefício para moderados, doenças moderadas e graves, até porque a gente entende que os recursos são limitados e a gente tem que realmente, com recursos limitados, atingir e favorecer aqueles que mais precisam, e aí tem uma lista técnica feita por médicos, etc., que define o que deve ser tratado, mas basicamente para casos moderados e casos graves, né? A gente também defendia o aumento do valor, porque o valor ele não está compatível com a realidade, né? Nós tivemos, no período, esse número de 70 mil foi definido em 2008. A pressão de custo que eu acabei de falar, retratada aqui no IGPM, indicaria, se fosse atualizado pelo IGPM, que esse número deveria ser da ordem de 169 mil. Então, a nosso entendimento é que isso não deve ser definido por alguém da Receita ou da Secretaria da Receita Federal. Tem por trás disso uma questão de responsabilidade social. Tem pessoas que precisam disso, que não podem usar o transporte público. E nós, como Anfávia, junto com a Associação de Médicos, juntamos qual a limitação de recursos do Estado, o que é realmente preciso para, então, nós definimos, sugerimos doenças moderadas, doenças graves, no sentido de que a limitação deve ser para quem não precisa, né, daquele benefício, mas sem limitação de valores, sem restrição de período de troca, etc, etc. Nós entendemos que essa decisão, conjugada com a decisão dos estados, em especial São Paulo, que até mexeu no IPVA, não é a melhor solução do ponto de vista de responsabilidade social, e isso vai ter impacto no mercado, com certeza. Outra coisa que nós também entendemos, que isso trouxe uma segurança jurídica, né? Porque a medida foi provisória, ela está em vigor. E não se adotou o princípio da noventena, né? Então, também tem uma discussão se isso
se adotado, se prevalecer essa aprovação, a noventena foi esquecida, não vale mais, então essa é uma outra insegurança jurídica. A outra segurança que as montadoras estão enfrentando, vários clientes tinham, na transição da adoção dessa nova norma, já apresentado os seus documentos, etc. E aí, como é que fica? Os veículos estão sendo produzidos, entregues, as pessoas perderam o direito. Isso é mais um exemplo de aumento de carga tributária, somando-se aí mais uma insegurança jurídica que prejudica o cidadão, que precisa do benefício, prejudica concessionários, prejudica a produção, e a gente não tem uma previsibilidade sobre como lidar com essa situação. A medida provisória está no Congresso, a gente está acompanhando as diversas sugestões, emendas que estão sendo indicadas por vários parlamentares, mas isso é mais um exemplo do caos tributário, do manicômio tributário, com impacto social relevante, né? Aqui, eu queria fazer um comentário adicional. Essa decisão no nível federal foi para compensar a redução do diesel, etc., é um dos elementos para compensar a redução da arrecadação por conta da redução do preço do diesel, que está afetando a discussão Petrobras, a discussão dos caminhoneiros, etc. A nossa visão é que isso não vai resolver, porque essa redução, talvez, ela vai ser anulada rapidamente por um aumento do diesel, que está a preço de mercado. E uma coisa que poderia ser estrutural e não temporária, na nossa visão, e ajudaria até a Petrobras a ter mais flexibilidade na gestão dos preços, seria os autônomos terem um programa de renovação da frota de caminhões. Por que tem a reclamação dos caminhoneiros, que é justa? Eles têm dificuldades, são caminhões antigos que consomem muito diesel e qualquer aumento de diesel impacta a vida deles, etc. Como é que a gente pode realmente resolver o problema dele? Ajudando esse caminhoneiro a trocar esse caminhão desatualizado que consome muito diesel e afeta o dia a dia desse caminhoneiro, principalmente os autônomos, eu estou falando, que são inseguros, que são mais poluentes. Então, o que poderia ser feito, a Petrobras, usando recursos, poderiam comprar, ajudar a implementar a renovação da frota, comprando esses caminhões desses caminhoneiros, que eles pudessem comprar um caminhão mais atualizado, que consome muito menos, que é muito mais seguro, que vai ajudar no meio ambiente. Ou seja, nós temos mais um momento que a gente pode realmente resolver um problema estrutural e também ajudar na resolução do custo Brasil, que é transporte de mercadorias, usando caminhões antigos. Mais uma vez, a gente pode diminuir o consumo de diesel, a gente pode diminuir a poluição e a gente pode resolver um problema estrutural. É isso que a gente defende. Soluções como essa, além dessa confusão que afeta o PCD, não resolve o problema de ajuda ao caminhoneiro. Então, a gente aqui, aproveitando o gancho, a gente acha que a Petrobras, por exemplo, poderia, e para a Petrobras não é um valor relevante, poderia ajudar no apoio do Programa de Renovação da Frota, com quem a gente está trabalhando com o Ministério da Economia. Eu queria aqui deixar registrado a preocupação que é a insegurança jurídica com essa medida, o impacto no mercado, o impacto social, né, nas pessoas que precisam do PCD e que, no nosso entender, podem não resolver, ou provavelmente não vai resolver o problema estrutural dos caminhoneiros autônomos. E por isso que a gente reforça a importância do programa Renovação da Frota e, juntando o problema Petrobras, a gente acha que a Petrobras poderia, dentro do seu fundo de apoio social, ambiental, etc., podia contribuir com a solução permanente, que vai ajudar vai ajudar o caminhoneiro, mas vai ajudar a sociedade, que diminui acidente, diminui consumo de diesel, diminui poluição e vários outros benefícios que nós já estamos cansados de falar. A renovação da frota, a gente fala há mais de 20 anos, mas talvez esse momento possa ser o momento em que a sociedade, Petrobras, governos, estados, resolvam e realmente tomem uma atitude no sentido de resolver definitivamente o problema da idade média altíssima de caminhões no Brasil. Dando mais um exemplo sobre a questão do custo tributário, aqui eu queria
alguns têm questionado a questão do custo tributário. Eu queria usar para facilitar de forma didática. Se um cidadão tem um carro de usado, e aí eu vou mostrar toda a carga tributária que está por dentro desse carro usado, e depois eu vou falar assim, e se esse cidadão resolver comprar um carro novo, o que vai ter de carga tributária embutida direta ou indiretamente nessa operação? Começando do lado esquerdo, com um carro usado de 50 mil, para manter esse carro no começo do ano, ele teria que pagar o IPVA, nós estamos usando sempre referência de São Paulo, aproximadamente ele gastaria mais R$ 2.000 esse ano para poder pagar o IPVA, e fizesse um seguro, ele teria sob seguro também mais R$ 136 para manter um carro usado, que já foi tributado lá antes, quando ele foi novo de ICMS, né? Já foi tributado, né? Ele vai ter que pagar esse imposto. Se esse cidadão resolvesse vender esse carro, tá? Na venda, existe o ICMS sobre esse carro de 2.765 a partir do aumento de ICMS adotado em São Paulo. Então, todos esses dados que eu estou mostrando são dados base São Paulo, tá? Esse ICMS usado, antes da adoção do aumento de ICMS, que vocês têm visto a Fenalto, a Fenabrave questionando esse aumento, esse ICMS era só de R$ 900, tá? Ele aumentou de R$ 900 para 2.765. Então, como vocês podem observar, manter um carro usado, e quando você resolve vender, você já passa a ser tributado, uma carga tributária enorme no Brasil. Se esse cidadão optasse em comprar um carro novo, tá? E a gente usou aqui um carro de R$ 100.000, tá? E ele usasse o carro usado, né, o recurso do carro usado, e financiasse 50% desse carro. E, para exemplificação, a gente usou o carro flex, né, 1.0 até 2.2, para ter uma dimensão do que nós vamos quantificar em termos de impostos. E se isso acontecesse, vocês viram, eu vou mostrar agora todos os impostos que direta ou indiretamente caem sobre esse carro aqui, o carro novo. Ele vai ter um IPVA sobre o carro novo, ele vai fazer o seguro sobre o carro novo, ele vai pagar o ICMS, que em São Paulo era 12 e aumentou para 13,3 nesse trimestre, e vai aumentar para 14,5 a partir de abril. Então, 13.300 no carro novo, mais 2.765 do carro usado. Ele tem o IPI de 11, porque a gente está usando a referência 1.0 a 2.0. Ele tem mais quase R$ 9.000 de PIS/COFINS. Como esse carro foi comprado numa concessionária, o lojista, ele também financiou o estoque desse carro, enquanto ele estava no estoque, ele pagou mais no IOF. E se o consumidor financiar, no nosso exemplo, ele financiou 50%, usando 20% de CDC, usando o prazo médio de financiamento de 40, 42 meses, ele pagaria 1.586. Então, se eu pudesse fazer um cupom fiscal dessa operação, não existe isso, mas só para elucidar, para vocês terem uma ideia, o cidadão, direta ou indiretamente, a sociedade deixou para o governo federal, para o governo estadual, para o IOF, que é federal também, R$ 42.080. Ou seja, para uma operação de 100 mil envolvendo um carro usado, 42 mil vai para o poder público, vai para a arrecadação. No nosso entendimento, uma carga tributária enorme. Então, é só para exemplificar, né? Se a gente tivesse uma carga tributária mais aceitável, mais equilibrada, mais compatível com o que se pratica nos melhores mercados do mundo, provavelmente a gente teria um volume maior, mais gente acessando, a arrecadação provavelmente seria maior por conta do volume, nós reduziríamos a ociosidade, nós geraríamos mais volume de negócios para fornecedores, para a rede de concessionários, para a cadeia de empregos. Então, esse é um exemplo, Custo Brasil, que a gente espera que na reforma tributária a gente consiga trazer um pouco de serenidade e uma discussão menos emocional e mais técnica para poder realmente avançar nesse tema aqui no Brasil. Então, reforçando, eu falei das questões conjunturais, falei da questão do Custo Brasil e trouxe alguns exemplos aqui para vocês usando o PCD
e uma operação simples de compra e venda usando um usado, etc., o quanto você, cidadão, eu, cidadão, se a gente fizesse uma compra desse tipo, quanto a gente deixaria no caixa do governo federal e estadual só com esses impostos que a gente acabou de exemplificar. E agora eu vou para o terceiro tópico da nossa conversa de hoje, é a questão da pandemia. Antes de falar das ações que a Anfávia está liderando, está trabalhando em si, eu queria trazer uma preocupação, né, das montadoras, da Anfávia, em relação à situação da pandemia e o impacto disso na sociedade, o impacto disso na economia e etc. Eu queria falar o seguinte para vocês, e vocês são testemunhas do que eu vou falar para vocês. Nós nunca subestimamos a gravidade e as consequências da Covid desde que começou a chegar no Brasil. Vocês são testemunhas que, em março do ano passado, nós já suspendemos, né, as coletivas presenciais. As nossas fábricas, de forma espontânea, fecharam as suas fábricas, preocupadas com a saúde dos trabalhadores. Nós ficamos 1 mês, 2 meses, dependendo da montadora, 3 meses parados. Nós organizamos critérios, protocolos de saúde, usando as nossas experiências das nossas matrizes. Nós mudamos o formato de trabalhar. Nós implantamos sistemas rígidos de controle da saúde dos nossos trabalhadores. Nós mudamos o transporte, nós mudamos os restaurantes, nós mudamos o sistema de produção, nós mudamos os ambulatórios médicos, nós criamos ambulatórios só para atender pessoas com Covid. Nós, ao fazermos esse cuidado com as pessoas, nós estamos ajudando os nossos colaboradores e estamos ajudando a sociedade, porque nós estamos controlando, cuidando dos nossos funcionários e não estamos sobrecarregando o sistema de saúde público ou privado nesse país. Nós sempre levamos essa questão de forma muito séria, muito séria. E continuamos controlando, e isso, os nossos executivos, diversos de vocês sabem, foram para o chão de fábrica, foram às 5 da manhã ver como é que está a entrada dos funcionários. Estamos vendo como é que funciona, estamos monitorando, estamos aumentando substancialmente a comunicação com os nossos funcionários, nos cuidados que eles têm que ter com a saúde deles e da família. E quando e nós temos casos de contaminação, nós cuidamos dessas pessoas, os nossos departamentos médicos estão cuidando dessas pessoas, e na maioria dos casos, eles não precisam ir para o sistema público de saúde, na maioria dos casos, mas temos casos que vão para o sistema público, mas a gente está ajudando a não sobrecarregar o sistema público de saúde, né? E em outubro, novembro, mais ou menos, nós, Anfávia, falamos, olha, vem a segunda onda. Por quê? Porque a gente está vendo na Europa, as nossas empresas nós estamos em contato diário com as nossas empresas, nós estamos vendo o que está acontecendo lá fora, e alertamos aqui, fizemos uma campanha como Anfávia, as empresas aumentaram a comunicação por conta da entrada do verão, das festas do final do ano, e etc, etc. E alertamos sobre a preocupação sobre a questão sanitária no país. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento crítico, né, um caos, né, e um agravamento substancial da crise sanitária em todos os indicadores, né, números de casos, número de mortes, sobrecarga de hospitais públicos e privados. Infelizmente, nós estamos deixando brasileiros para trás, né? Essa é a minha preocupação. E nós estamos pedindo uma aceleração da vacinação nesse país. Acho que a gente tem que ter um programa coordenado entre as secretarias estaduais, governo federal, parar de brigar aqui e ali e trabalhar de forma conjunta numa ação coordenada para garantir a vacinação, a imunização da população o mais rápido possível. E usar exemplos de países que estão fazendo isso, né? Os Estados Unidos pretende ter todos os adultos vacinados até maio. A Inglaterra, todos os adultos até julho. A China
40% até junho. Só que na China são 560 milhões de pessoas, né? Então, a gente precisa ter uma meta ambiciosa, um sistema planejado, estruturado, e que todos trabalhem na mesma direção, né? É melhor proteger, vacinar, do que ficar gastando dinheiro com abono emergencial, com outras ações para recuperar a economia. Infelizmente, como a gente não tem isso ainda rodando na velocidade desejada, a gente vai ter que gastar muito dinheiro com outros temas, né? É urgente a questão da pandemia, é urgente, e isso, se a gente não tratar disso com a seriedade, com o foco, nós vamos ter dificuldades ainda maiores e pode afetar, né, a economia como um todo. A Anfávia trabalha junto com Unidos da Vacina, cujo objetivo é ajudar, e aí a gente acha que a iniciativa privada também tem que dar sua colaboração, é nesse sentido que a Anfávia está trabalhando, né, junto com o Grupo de Mulheres do Brasil, que é uma organização que tenta ajudar, né? São várias entidades, empresas, associações, organizações não governamentais, e nós estamos tentando, nas cidades onde a gente atua, entrando em contato com as cidades para ver as necessidades, as demandas, em que a gente pode ajudar, né? Ele também tem um pilar de tentar ajudar também a organização, os contatos com os diversos laboratórios, para tentar ajudar o governo federal, ajudar, junto com o governo federal, a acelerar o processo de compra de vacinas, etc., e também ajudar na logística, no transporte, na armazenagem, nos locais de vacinação. Então, nós, a Anfávia, entramos em contato com as mais de 40 cidades onde a gente tem plantas. Cada empresa aqui está em contato com as suas prefeituras, acompanhando as diversas demandas, para tentar ajudar a acelerar, né? E aí a gente tem que acelerar a imunização da população, porque só isso vai poder resolver o problema da saúde, vai promover a questão da retorno da economia a níveis aceitáveis. Então, a gente entende que isso é uma função do setor privado. Cada empresa é que decide, a Anfávia só coordena contatos, informações. Cada empresa, dentro da sua região, com o seu estado, com a sua cidade, tem contato lá e está tentando, de alguma forma, colaborar com a questão da vacinação. Então, a questão da pandemia é uma questão que preocupa ao setor automotivo e a gente está muito atento também a isso. E, para terminar, alguém pode perguntar, com tantos riscos, com tantos problemas, com tantas coisas, como é que vocês veem o futuro próximo, né? Vocês vão mudar a previsão da Anfávia? Eu vou dizer para vocês o seguinte: na coletiva de janeiro, nas previsões que até alguns consideraram conservadoras, nós já indicamos lá, quem quiser pode olhar o material lá. Primeira coisa que a gente falou lá sobre o controle da pandemia. Naquela época a gente estava falando da segunda onda. A gente falava também de questões de logística, de oferta de insumos. A gente falava do risco do aumento da carga tributária que está se confirmando, né? ICMS, PCD. A gente também alertou sobre a preocupação da fragilidade do mercado de trabalho, a dificuldade do desafio fiscal, e por isso que a gente colocou essa figura da neblina, que na realidade a gente está falando sobre a neblina desde agosto de 2020. Né? E, infelizmente, essas preocupações que a Anfávia indicou na previsão, e desde o final do ano passado, e confirmada na previsão, infelizmente, nós estamos observando, né? A pandemia, incertezas sobre a questão do ajuste fiscal, atividade econômica indicando que nós poderemos ter um primeiro semestre mais difícil, né? Já se fala até crescimento próximo a zero, alguns até indicam que pode ter recessão no primeiro trimestre. Inflação, que alguns indicavam que era pontual, é uma coisa que vai voltar ao normal, já não é bem assim, né? Já temos observação, o GPM, que vocês acompanham, que é o custo industrial, que afeta diretamente o custo industrial, o IPA, que é inflação de preço do atacado, indicando uma inflação muito forte, o IPCA capturando essa inflação por várias, né, itens.
a gente vê uma preocupação dos agentes econômicos, né, com a volatilidade do câmbio, né, muito alta, expectativa de aumento de juros, risco Brasil, infelizmente, aumentando, pressão, né, de custos por conta das commodities, né, desemprego muito forte, necessidade de ter algum apoio emergencial, que a gente entende que tem que ser feito, afinal, as pessoas estão sofrendo, né? Então, a gente vê com preocupação, a gente não vai mudar a nossa previsão por enquanto, porque ela já foi, de certa forma, conservadora. Eu queria reforçar aqui no início de dezembro, os primeiros simulações da Anfavea indicavam números melhores, a gente chegou e calibrou por conta dessas incertezas, e a gente continua com essas incertezas, e a gente vê uma neblina pela frente, que não dá uma clareza de como vai ser esse ano ainda, né? Então, a gente vai ter bastante emoção pela frente. Então, eu terminaria por aqui, e aqui eu estou aberto para esclarecimentos. Eu queria também dizer para o Saltini e o time técnico da Anfavea vai estar aqui ajudando a esclarecer dúvidas de vocês. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Bastante coisa, não é verdade? Olha, dá para ficar com a cabeça cheia, não é? Dá para pensar muito sobre tudo que foi dito nesta apresentação. Mas já que você chegou até o final, legal, valeu a pena, não valeu? Deixe seu joinha, ajuda a gente a crescer, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos do canal da MTED e passe para frente, compartilhe em todos os seus grupos, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo aqui no canal da MTED. Falou!